Olá! Hoje a gente vai fundo num assunto que, olha, mexe com todo mundo: dinheiro. E mais especificamente, vamos tentar entender por que perder dinheiro dói tanto. Sabe, compreender como o nosso cérebro reage a uma perda financeira é, na verdade, o primeiro passo para a gente tomar decisões melhores, mais inteligentes e, claro, proteger nosso patrimônio. Bora entender isso melhor? Nosso papo vai seguir 5 passos bem simples. Primeiro, vamos falar sobre a dor da perda em si. Depois, a gente investiga o que acontece dentro do nosso cérebro. E, em seguida, identificamos as armadilhas que a nossa mente cria. Aí, partimos para as estratégias de defesa. E, por fim, a gente busca aquele sonhado equilíbrio entre a mente e o bolso. Para começar, vamos falar daquela sensação, sabe? Aquele aperto no peito, aquele frio na barriga quando a gente vê o investimento caindo. Isso não é só uma frustração, é uma dor real. É uma experiência que, no fundo, quase todo mundo já sentiu ou vai sentir um dia. E isso nos leva a uma pergunta que é o centro de tudo. Já parou para pensar nisso? A dor de perder R$ 100 parece muito, mas muito mais forte do que a alegria de ganhar esses mesmos R$ 100. E não, isso não é coisa da nossa cabeça, não. É um fenômeno psicológico comprovado. E é ele que a gente vai desvendar agora. Ok, então o que a ciência diz sobre isso? O que acontece lá dentro da nossa cabeça? Quando a gente pede dinheiro, o cérebro não costuma ser muito lógico. Pelo contrário, ele entra numa espécie de alerta vermelho, quase como se estivesse de frente para uma ameaça física de verdade. Pois é, e essa reação toda desproporcional tem nome. O conceito central aqui se chama aversão à perda. É um termo importante, porque ele explica muita coisa sobre o nosso comportamento com dinheiro. E o que isso quer dizer na prática? É bem simples, na verdade. É um viés cognitivo, um atalho mental, que faz com que a dor de perder algo seja psicologicamente muito mais poderosa do que a alegria de ganhar essa mesma coisa. Não é uma escolha consciente, é quase uma configuração de fábrica do cérebro humano. E para a gente ter uma ideia do tamanho disso, guarde este número: 2 vezes. Isso mesmo, estudos mostram que a dor de uma perda pode ser sentida com o dobro da intensidade da felicidade de um ganho equivalente. É um impacto gigantesco. E olha, é super importante entender uma coisa aqui. Sentir isso não é uma falha de caráter, não é fraqueza. É o nosso cérebro primitivo, aquele que foi programado por milhares de anos para garantir a sobrevivência entrando em ação. No passado, perder recursos podia significar um risco de vida real. Essa programação continua aí até hoje. Só que, aí que está o pulo do gato. Essa programação cerebral que foi tão útil para os nossos ancestrais pode ser um problema no mundo financeiro moderno. Ela acaba criando umas armadilhas mentais bem perigosas para a gente. Vamos dar uma olhada nas mais comuns, que com certeza todo mundo aqui já caiu ou viu alguém cair. Primeiro, tem a famosa venda em pânico. O medo é tão grande que a pessoa vende tudo na baixa. Depois, o viés de confirmação. A gente começa a procurar só notícia ruim para confirmar que a nossa decisão de vender foi a certa. Tem também o efeito manada, que é ir com a multidão. Vender porque todo mundo está vendendo. E, talvez a mais perigosa, a de correr atrás do prejuízo, que é fazer apostas ainda mais arriscadas para tentar recuperar o que foi perdido. Todas são filhas da aversão à perda. Mas calma, tem notícia boa. Se a gente entende essas armadilhas, a gente pode se defender delas. Então agora, vamos sair do problema e ir direto para a solução, para as estratégias práticas que ajudam a construir um escudo racional contra esses impulsos. E essa defesa é construída com 4 passos bem práticos. Primeiro, tenha um plano. Defina seus objetivos e seu limite de risco com a cabeça fria, antes da crise chegar. Segundo, automatize os investimentos. Assim, a disciplina vence a emoção. Terceiro, diversifique. É o clássico não colocar todos os ovos na mesma cesta. E quarto, revise com calma. Marque na agenda para olhar seus investimentos, mas não fique checando toda hora no meio do pânico. E essa frase aqui, olha, resume tudo de um jeito perfeito. A melhor defesa contra nossos impulsos não é lutar contra eles o tempo todo, mas ter um sistema, um plano consistente, que nos guie quando as emoções ficam fortes demais. E com isso a gente chega na parte final do nosso papo. O objetivo de tudo isso é, no fim das contas, encontrar um equilíbrio. É alcançar o que a gente pode chamar de resiliência financeira. E se tem uma coisa para levar dessa nossa conversa é o seguinte: a ideia não é virar um robô. Até porque isso não existe. É impossível eliminar a emoção. A chave é entender o que está acontecendo dentro da gente e já ter um sistema, um plano de ação preparado para lidar com isso. E essa comparação aqui deixa tudo muito claro, né? De um lado, a gente tem o cérebro emocional. Ele age pelo medo, reage às notícias do dia, é impulsivo. Do outro lado, o sistema racional que a gente constrói. Ele segue um plano, foca no longo prazo, é disciplinado.
O sucesso, então, está em garantir que o lado direito, o sistema racional, esteja no volante. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Sabendo agora que essa programação existe, que ela nos influencia, que decisão financeira, por menor que seja, talvez possa ser olhada com outros olhos a partir de hoje? No fim das contas, entender como a nossa mente funciona já é o primeiro e mais importante passo para ter o controle.